Eu estou aqui sentada na varanda, olhando para o mar. A brisa bate no meu rosto. O sol está quente. E eu escuto o barulho das ondas quebrando na areia. Tem gente rindo lá embaixo. Tem música. Tem churrasco na churrasqueira que meu marido construiu com as próprias mãos há 30 anos. Mas eu não fui convidada para descer. Disseram que era melhor eu ficar aqui. Que o sol tá muito forte. Que a areia ia ser difícil para a cadeira. Que eu ia me cansar. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem um jeitinho de me deixar aqui em cima, sozinha, enquanto eles aproveitam tudo que é meu. Deixa eu te contar uma coisa que eu descobri faz pouco tempo. Eles não me trouxeram pra praia porque se preocupam comigo. Eles me trouxeram porque a casa é minha. E enquanto eu estiver aqui, eles podem usar, gastar, aproveitar. Tudo no meu nome. Tudo com o meu dinheiro. Meu nome é Helena. Tenho 70 anos. Sou viúva há 5. E essa casa que você tá vendo, essa casa de frente pro mar, com 3 quartos, piscina e churrasqueira, foi construída pelo amor da minha vida. Ele trabalhou a vida inteira pra isso. Pra gente ter um lugar de paz. Um lugar nosso. Hoje, esse lugar virou palco de algo que eu nunca imaginei que fosse viver. Eu tenho 2 filhos. 2 homens que eu criei sozinha depois que meu marido morreu. 2 homens que eu achei que iam me proteger quando eu ficasse velha. 2 homens casados. E são as mulheres deles que hoje mandam aqui. As noras. No começo, quando meu marido faleceu, elas eram atenciosas. Ligavam todo dia. Vinham me visitar. Traziam comida. Diziam que eu não precisava me preocupar com nada. Que elas iam cuidar de mim. Eu fiquei até emocionada, sabe? Pensei, que sorte eu tenho. Que noras maravilhosas. Mas aí veio o acidente. Faz 2 anos eu caí em casa. Fraturei o quadril. A recuperação foi difícil. Muito difícil. E quando saí do hospital eu já não conseguia mais andar direito. Precisava de apoio. Depois veio a cadeira de rodas. No começo era só para sair de casa. Hoje é para tudo. E foi aí que tudo mudou. As noras começaram a vir mais, muito mais. Traziam papéis para eu assinar. Diziam que era para facilitar. Para eu não precisar me preocupar com banco, com conta, com nada. Elas iam resolver tudo. Eu confiei. Assinei procurações, autorizações. Achei que era o certo. Só que eu comecei a perceber umas coisas estranhas. Reformas que eu não pedi. Móveis novos que eu não escolhi. Compras no cartão que eu não fiz. Quando eu perguntava, a resposta era sempre a mesma. A senhora tá esquecida, dona Helena. A senhora pediu sim. Ou então, foi pro bem da senhora. A casa estava precisando. Eu comecei a me sentir louca. Será que eu estava esquecendo mesmo? Será que eu estava perdendo a cabeça? Mas não, eu não estava. A primeira vez que eu tive certeza foi numa tarde de domingo. Eu estava no meu quarto, e uma delas, a Renata, casada com o meu filho mais velho, estava falando no telefone na sala. Ela não sabia que eu conseguia ouvir, e ela disse assim pro telefone rindo. Deixa ela lá no quarto. Ela nem sabe o que a gente faz. Enquanto isso, a gente aproveita. Meu coração parou. Eu não confrontei. Não falei nada. Porque eu ainda não tinha certeza do tamanho da coisa. Mas a partir daquele dia, eu comecei a prestar atenção. E quanto mais eu prestava atenção, mais eu via. Elas não me cuidavam. Elas me usavam. Quando elas diziam que iam me levar para passear, era sempre em lugar que convinha para elas. Shopping, almoço caro, cabeleireiro. E eu sempre pagava. É pra senhora também, né, dona Helena? Só que eu nunca escolhia nada. Eu só assinava. Quando elas diziam que iam organizar as coisas da casa, era para pegar o que queriam. Toalhas, louças, quadros. Objetos que eram do meu marido. Eu via sumir, e quando perguntava,
Elas diziam: "A senhora deu, lembra? A senhora disse que não usava mais." Eu nunca disse isso. E aí veio o convite para a praia. "Dona Helena, a senhora precisa sair um pouco, tomar um ar. A gente vai passar uns dias na casa da praia. Vai ser bom para a senhora." Eu acreditei. Eu quis acreditar. Mas quando a gente chegou aqui, eu entendi tudo. Elas trouxeram as amigas, os cunhados, os sobrinhos. Encheram a casa. Fizeram churrasco todo dia. Compraram bebida, camarão, lagosta, tudo caro, tudo no meu cartão. E eu fiquei no quarto, ou aqui na varanda, sozinha. Quando eu pedi alguma coisa, um copo d'água, ajuda para ir no banheiro, elas demoravam. Às vezes nem vinham. Diziam que estavam ocupadas, que já iam. Eu ficava esperando. 1 hora, 2 horas, até desistir e tentar me virar sozinha. Eu me senti invisível. Pior que invisível. Eu me senti descartável. A casa tá cheia, mas eu tô sozinha. E tem uma coisa que eu ainda não te contei. Uma coisa importante. As únicas pessoas que me tratam como gente aqui são 2 crianças. As netas. 2 meninas de 12 anos. Filhas das próprias noras. A Laura e a Beatriz. Elas vêm no meu quarto. Me perguntam se eu tô bem. Trazem água sem eu pedir. Empurram minha cadeira quando ninguém quer fazer. Sentam do meu lado e conversam comigo. De verdade. Não aquela conversa de pena. Conversa de gente. E sabe o que é mais triste? Elas percebem. Elas sabem que as mães não me tratam bem. Eu vejo nos olhos delas. Às vezes elas até pedem desculpa, sem falar nada. Só no jeito que olham pra mim. Crianças de 12 anos têm mais empatia do que adultas de 40. Ontem à noite a Laura veio no meu quarto e disse baixinho: "Vó, a mãe falou que a senhora ia dar a casa de presente pra ela. É verdade?" Eu gelei. "Não, meu amor. Eu nunca disse isso." Ela olhou pra mim, séria, e falou: "Eu sabia. Ela tá mentindo." E saiu. Foi nessa hora que eu entendi. Elas não estão só me usando. Elas estão contando com a minha morte. Estão planejando o que vão fazer depois. E pior, estão mentindo pros meus filhos. Estão manipulando todo mundo. Estão construindo uma narrativa onde eu sou a velha confusa que não sabe de nada. Mas eu sei de tudo. Eu sei que essa casa é minha. Completamente minha. Tá no meu nome. Eu sei que o dinheiro é meu. Eu sei que eu assinei procurações, mas eu posso revogar. Eu sei que eu tenho direitos. Eu sei que elas estão cometendo crimes. E eu sei que eu ainda tenho forças para fazer alguma coisa. Então me diz uma coisa. Você já sentiu que alguém estava te usando, mas com um sorriso no rosto? Que estavam te tratando bem só porque queriam algo de você? Se você já passou por isso, ou conhece alguém que passou, se inscreve no canal. Porque essa história tá só começando. Eles acharam que eu não via. Que eu tava velha demais, doente demais, dependente demais para perceber. Mas eu via tudo. E agora, eu vou te contar como eu descobri a verdade completa. Como eu juntei as provas. E como eu decidi que ninguém ia me usar nunca mais. Porque envelhecer não me fez idiota. Me fez mais esperta. Deixa eu te contar como tudo começou a ficar claro de verdade. Foi numa tarde de quinta-feira. Eu tava no meu quarto, deitada, porque tinha passado mal de manhã. Pressão alta. Ninguém percebeu. Ou melhor, ninguém quis perceber. Eu chamei, pedi ajuda, mas a Renata disse que estava resolvendo umas coisas e que já ia. Ela nunca foi. Quem apareceu foi a Beatriz. Ela entrou no quarto com um copo d'água e um remedinho que ela mesma foi buscar na cozinha. 12 anos. Uma criança de 12 anos cuidando de mim, enquanto a mãe dela estava na piscina tirando foto pro Instagram. Eu segurei a mão dela e perguntei: "Bia, cadê sua mãe?" Ela desviou o olhar e disse:
Tá ocupada, vó. Eu insisti. Ocupada com o quê? Ela ficou em silêncio. Eu vi que ela queria falar, mas tinha medo. Medo da própria mãe. Então eu disse: Pode falar, meu amor. Eu não vou contar pra ninguém. E ela soltou: Vó, a mãe tá mostrando a casa pros amigos dela. Ela disse que quando a senhora partir, essa casa vai ser dela. Que ela já conversou com o tio e que eles vão vender e dividir o dinheiro. Eu senti o sangue subir. Não de raiva. Ainda não. Era outra coisa. Era clareza. Era a confirmação de tudo que eu já desconfiava, mas que eu ainda tinha medo de acreditar. Eles não estavam esperando eu morrer. Eles estavam apressando. Não de forma direta, não com violência, mas com negligência, com descaso, deixando eu passar mal e demorando para socorrer, deixando eu sem remédio porque esqueceram de comprar, deixando eu sozinha, isolada, invisível, porque quanto mais rápido eu saísse do caminho, mais rápido eles ficavam com tudo. Eu agradeci a Beatriz. Dei um beijo na testa dela e pedi para ela não contar nada. Ela prometeu. E quando ela saiu, eu fiquei ali, olhando pro teto, pensando. Eu podia fazer duas coisas. Podia confrontar, podia gritar, podia expulsar todo mundo daqui. Mas e daí? Eles iam dizer que eu tava louca, que eu tava senil, que eu não sabia o que tava falando. Iam até tentar me interditar, colocar eu num asilo. E aí sim, eu ia perder tudo. Ou eu podia fazer o contrário. Eu podia fingir que não sabia de nada. Continuar sendo a velhinha confusa. E enquanto isso, juntar provas, anotar tudo, pegar extratos, guardar recibos, gravar conversas, se precisasse. E no momento certo mostrar para todo mundo quem eles realmente eram. Eu escolhi a segunda opção. Porque eu não sou burra. Nunca fui. Eu criei 2 filhos sozinha depois que meu marido morreu. Eu administrei essa casa, paguei contas, investi dinheiro, fiz essa propriedade valer 3 vezes mais do que valia antes. Eu sei exatamente o que eu tenho. E eu sei exatamente o que eles estão fazendo. Então, eu comecei a observar. Tudo. Quando a Renata pegava meu cartão, eu anotava. Quando a Simone, a outra nora, esposa do meu filho mais novo, dizia que ia comprar umas coisinhas pro mercado, eu pedia a nota. Ela ficava irritada, mas trazia. E eu guardava. Quando elas conversavam entre si achando que eu estava dormindo, eu escutava. E era cada coisa que eu ouvia. Ela não vai durar muito. Já viu como ela tá fraca? A gente tem que garantir que tudo fique certinho. Senão os outros parentes vão querer parte. Você acha que ela desconfia? Desconfiar. Ela mal sabe que dia é hoje. Cada palavra era uma facada. Mas eu não chorei. Eu anotei. E as meninas? As meninas viraram minhas aliadas. Sem eu pedir, elas começaram a me contar coisas. A Laura me mostrou uma mensagem que a mãe mandou para uma amiga. Tô passando o Réveillon na casa da praia da minha sogra. De graça. Melhor negócio da vida. De graça. Como se eu não existisse. Como se a casa fosse delas só porque eu tava aqui. Eu comecei a entender que elas não me viam como uma pessoa. Elas me viam como um obstáculo. Um obstáculo que logo ia sair do caminho. Mas o que elas não sabiam é que eu ainda tinha cartas na manga. Essa casa tá no meu nome. Só no meu nome. Meu marido deixou tudo pra mim. Os filhos só herdam quando eu morrer. E até lá, eu decido tudo. O dinheiro? Mesma coisa. Tenho procuração, sim, mas posso revogar a qualquer momento. E advogado? Tenho um bom. Um que era amigo do meu marido e que já me disse: Dona Helena, se a senhora precisar de alguma coisa, é só ligar. Eu liguei. Marquei uma reunião. Ele veio aqui discretamente num dia que as noras tinham saído. Eu contei tudo. Mostrei os extratos.
Mostrei as notas. Ele olhou, balançou a cabeça e disse: "Isso é abuso financeiro e negligência. A senhora pode tomar medidas legais." Eu disse: "Eu vou tomar, mas do meu jeito. Porque eu não quero só me proteger. Eu quero que eles entendam, que eles sintam vergonha, que eles olhem nos olhos das próprias filhas e vejam o que fizeram. Então agora eu tô aqui, nessa varanda, ouvindo eles rirem lá embaixo, gastando meu dinheiro, usando minha casa, achando que eu não sei de nada. Mas eu sei de tudo. E em breve eles vão descobrir que subestimar uma mulher de 70 anos numa cadeira de rodas foi o maior erro que eles podiam ter cometido. Porque a cadeira não me fez fraca. Ela só me fez mais invisível para eles. E gente invisível vê tudo. Depois que eu descobri a verdade, tudo mudou. Não para eles, para mim. Eu passei a ver cada gesto, cada palavra, cada olhar com outros olhos. E quanto mais eu observava, mais eu percebia o tamanho da exploração que estava acontecendo debaixo do meu nariz. Deixa eu te explicar como elas funcionavam. A Renata e a Simone tinham um sistema, um esquema bem montado. Elas se revezavam. Uma semana era a Renata quem cuidava de mim. Outra semana era a Simone. Mas cuidar, entre aspas, porque o que elas realmente faziam era administrar minha vida como se eu fosse incapaz. E o pior, elas faziam isso com um sorriso no rosto. "Dona Lourdes, a senhora não precisa se preocupar com nada. Deixa que eu resolvo. A senhora já fez tanto pela gente. Agora é nossa vez de cuidar. Relaxa, sogra. Tá tudo sob controle." Sob controle delas, é claro. Eu comecei a reparar nos detalhes. Nos pequenos detalhes que antes eu deixava passar. Por exemplo, toda vez que chegava a conta, elas abriam primeiro. Não me mostravam. Diziam que já tinham resolvido. Quando eu pedia para ver, elas ficavam irritadas. "A senhora não confia na gente?" Ou então, "A senhora vai ficar estressada à toa. Deixa que a gente cuida disso." Mas eu insistia. E quando conseguia ver, eu descobria coisas absurdas. Conta de luz de R$ 1.200. Conta de água de 800. Conta de cartão de crédito de 5.000, 6.000, 8.000 reais por mês. Tudo no meu nome. Tudo saindo da minha conta. Quando eu perguntava, a resposta era sempre a mesma. "Ah, é porque a casa é grande, né, Dona Lourdes? Gasta mais." "A senhora pediu pra gente fazer aquela reforma no banheiro, lembra?" "Isso foi do mercado. A senhora sabe como tá tudo caro." Só que eu não pedi reforma nenhuma. E eu sabia que mercado não custava 6.000 reais por mês. Elas estavam mentindo. Na minha cara. Com a maior naturalidade. E eu fingia acreditar. Porque se eu confrontasse, elas iam arrumar um jeito de me calar. De me fazer parecer confusa. De me isolar ainda mais. Então eu anotava tudo. Cada valor. Cada compra. Cada mentira. Eu tinha um caderninho escondido na gaveta da minha mesinha de cabeceira. Elas nunca olhavam lá. Achavam que eu só guardava remédio e terço. Mas ali dentro estava toda a verdade. E quanto mais eu anotava, mais eu via o padrão. Elas não só gastavam meu dinheiro. Elas me isolavam das pessoas. Quando alguém ligava para mim, uma amiga, uma prima, uma vizinha, elas atendiam. E diziam que eu estava dormindo, que eu estava cansada, que eu não estava bem para conversar. No começo eu achava que era cuidado, que elas estavam me protegendo. Mas aí eu comecei a perguntar: "Quem ligou hoje?" "Ninguém, sogra." Só que eu via o telefone tocando. Eu via elas atenderem e desligarem rápido. Eu via elas bloquearem números. Elas estavam me isolando de propósito. Porque se eu conversasse com outras pessoas, eu podia contar o que estava acontecendo. Eu podia pedir ajuda. E elas não queriam isso. Elas queriam eu dependente, sozinha,
sem ninguém para recorrer. E funcionou por um tempo. Teve um dia que eu passei mal de verdade. Dor no peito, falta de ar. Eu chamei a Renata que estava na sala. Ela veio, olhou para mim e disse: "A senhora tá nervosa, só isso. Respira fundo que passa." E saiu. Eu fiquei lá sozinha, achando que ia morrer. A dor era forte, muito forte. Eu tentei levantar, mas não consegui. Tentei pegar o telefone, mas estava longe. Tentei gritar, mas ninguém veio. Fiquei ali por quase 1 hora, suando frio, tremendo, achando que era o fim. Até que a Laura apareceu. Ela entrou correndo, viu o estado que eu tava e gritou: "Mãe, a avó tá passando mal. Chama o SAMU." A Renata veio meio irritada e disse: "Calma, Laura, não precisa exagerar." Mas a Laura insistiu e ligou ela mesma. A ambulância veio. Me levaram pro hospital. Era princípio de infarto. Sabe o que a Renata disse no hospital pros médicos? "Ah, ela é assim mesmo. Dramática. Sempre acha que tá morrendo. Dramática. Eu quase morri. E ela me chamou de dramática." Os médicos olharam pra ela com cara feia. Um deles até perguntou se eu morava sozinha. Eu ia responder, mas a Renata se adiantou. "Não, doutor. Ela mora comigo. Eu cuido dela direitinho." "Cuida." Ela me deixou agonizando por 1 hora na cama. E ela diz que cuida. Foi nesse dia que eu tive certeza absoluta. Elas não só estavam me explorando financeiramente. Elas estavam me negligenciando. E negligência mata. Quando eu voltei para casa, a Simone veio me visitar. Trouxe flores, chocolate. E disse com aquele sorriso falso: "A gente ficou tão preocupada, sogra. Graças a Deus que a senhora tá bem." Eu olhei para ela e não disse nada. Só agradeci. Mas por dentro, eu estava fervendo. Porque eu sabia. Eu sabia que se dependesse delas, eu tinha morrido naquele quarto. E elas iam herdar tudo sem peso na consciência. Mas eu não morri. E agora, eu ia fazer elas pagarem por cada segundo que me deixaram sofrer. As semanas que se seguiram foram uma verdadeira aula de humilhação disfarçada de cuidado. Elas tinham um jeito muito esperto de fazer as coisas. Nunca era agressivo. Nunca era gritaria. Era tudo sutil, passivo-agressivo. Do tipo que se você reclamasse, você é que parecia a louca. Por exemplo, eu pedia comida. Elas diziam: "Já vai, sogra. Só terminar aqui." E demoravam. Meia hora. 1 hora. Até eu desistir e tentar fazer sozinha, correndo o risco de cair. Eu pedi ajuda para ir no banheiro. Elas suspiravam alto e diziam: "De novo, dona Lourdes. A senhora não foi faz meia hora?" Sendo que eu não tinha ido. E elas sabiam disso. Eu perguntava sobre dinheiro. Elas trocavam de assunto. Ou diziam: "A senhora não precisa se preocupar com isso. A gente já resolveu tudo." Eu falava que queria sair, tomar um sol, ir na igreja. Elas diziam: "Hoje não dá, sogra. Tem muita coisa para fazer aqui." E eu ficava, presa, na minha própria casa. Mas o pior mesmo eram as frases. Aquelas frases envenenadas que elas soltavam como se fossem cuidado, mas que na verdade eram facadas. "É melhor assim para a senhora, né? A senhora não tem mais idade para ficar se preocupando com essas coisas. A senhora nem usa isso mais. Melhor a gente levar, aproveitar." Coitada, ela não entende mais nada mesmo. Essa última eu ouvi de longe. A Simone falando com uma amiga que estava visitando a casa. Eu estava no quarto e elas achavam que eu não ouvia. Mas eu ouvi. Cada palavra. Coitada, ela não entende mais nada mesmo. A gente faz tudo por ela. Coitada. Como se eu fosse um peso, um problema, uma criança sem capacidade. Mas eu entendia tudo. Absolutamente tudo. E eu guardava. Teve um dia que a Renata trouxe um monte de papel para eu assinar.
Ela chegou com aquele sorrisinho e disse: Sogra, é só uma formalidade para facilitar nossa vida aqui. A senhora assina aqui, aqui e aqui. Eu peguei os papéis. Li. Era uma procuração ampla. Para movimentar conta, vender imóveis, fazer contratos. Eu olhei para ela e disse: Eu não vou assinar isso. O sorriso dela sumiu na hora. Como assim a senhora não vai assinar? A gente precisa disso para cuidar da senhora direito. Eu já dei procuração antes. Não preciso dar outra. Ela ficou vermelha, respirou fundo e disse com aquela voz fina de quem tá tentando se controlar: Tá bom, dona Lourdes. Se a senhora não confia na gente, tudo bem. A gente só tá tentando ajudar. E saiu batendo a porta. Depois disso, o tratamento piorou. Elas pararam de fingir, pararam de sorrir, viraram as costas mesmo. Eu chamava, elas ignoravam. Eu pedia, elas enrolavam. Eu reclamava, elas reviravam os olhos. Foi aí que eu entendi. Enquanto eu assinava tudo, eu era útil. No momento que eu disse não, eu virei um estorvo. E sabe quem percebeu isso também? As meninas. A Laura e a Beatriz começaram a passar mais tempo comigo. Muito mais. Elas vinham no meu quarto toda hora. Traziam água, traziam biscoito. Sentavam na minha cama e conversavam. Um dia até a Beatriz chegou perto e disse baixinho: Vó, a mãe tá brava com a senhora. Eu sei, meu amor. É porque a senhora não deixou ela mexer no dinheiro, né? Eu gelei. Como ela sabia disso? Foi sua mãe que te contou? Não. Eu ouvi ela falando com a tia Renata. Elas estavam dizendo que a senhora tá ficando difícil, que não deixa elas ajudarem. Eu segurei a mão dela. Bia, escuta aqui. Você e a Laura são as únicas pessoas que me tratam bem nessa casa. As únicas que me veem como gente. E eu vou te contar uma coisa. Eu não sou difícil. Eu só não sou boba. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Eu sei, vó. Eu sei que elas são chatas com a senhora. Chatas. Que palavra delicada para descrever abuso. Mas eu não corrigi. Ela era só uma criança. E ainda assim, tinha mais noção do que os adultos daquela casa. As meninas viraram meus olhos e ouvidos. Sem eu pedir, elas começaram a me contar tudo. Quando a mãe delas saía com minhas joias, elas me avisavam. Quando elas ouviam as mães falando mal de mim, elas me contavam. Quando viam alguma coisa estranha, elas vinham no meu quarto e diziam: Vó, aconteceu uma coisa. E eu anotava tudo. Teve uma tarde que a Laura veio correndo e disse: Vó, a mãe tá levando suas coisas embora. Que coisas? Os pratos bonitos, aqueles de porcelana. Ela disse que a senhora deu de presente. Eu não dei nada. Chama ela aqui, Laura. A menina chamou. A Renata entrou com cara de poucos amigos. A senhora quer falar comigo? Quero. Cadê meus pratos? Que pratos, sogra? Os de porcelana. Os que meu marido me deu de presente. Ela deu risada. Uma risada curta, seca. Ah, aqueles. A senhora disse que eu podia levar. Que a senhora não usava mesmo. Eu nunca disse isso. Disse sim. A senhora tá esquecendo. Eu não tô esquecendo de nada. E eu quero meus pratos de volta. Ela me olhou com raiva. Raiva pura. Sabe de uma coisa, dona Lourdes? A senhora tá muito ingrata. A gente faz tudo pela senhora e a senhora só sabe reclamar. Fazer tudo por mim? Vocês me deixam sozinha o dia inteiro. Vocês gastam meu dinheiro. Vocês pegam minhas coisas. E ainda me chamam de ingrata? Ela ficou calada. Apertou os lábios. E saiu do quarto sem dizer mais nada. Mas eu vi no olho dela. Eu vi que ela sabia que eu estava certa. E que ela não ia devolver nada. Naquela noite eu fiquei pensando. Elas não tinham limites. Não tinham vergonha. Não tinham respeito.
Elas achavam que podiam fazer o que quisessem, porque eu era velha. Porque eu estava numa cadeira. Porque eu dependia delas. Mas elas esqueceram uma coisa. Eu ainda tinha voz. Eu ainda tinha cabeça. E eu ainda tinha poder. A casa era minha. O dinheiro era meu. E eu podia tirar tudo delas com uma canetada. Só que eu não ia fazer isso ainda. Não daquele jeito. Porque eu queria mais do que justiça. Eu queria que elas sentissem vergonha. Que elas fossem expostas. Que todo mundo visse quem elas realmente eram. E para isso eu precisava de um plano. Um plano que elas jamais iam imaginar que eu era capaz de fazer. Os dias foram passando e eu fui juntando cada peça do quebra-cabeça. Extratos bancários, notas fiscais, mensagens que as meninas me mostravam escondido, gravações de áudio que eu comecei a fazer no meu celular quando elas achavam que eu estava dormindo. Sim, eu aprendi a gravar. A Laura me ensinou. Ela pegou meu celular um dia e disse: "Vó, se a senhora apertar aqui, grava tudo o que estão falando." E me mostrou como fazer. Aquela menina de 12 anos estava me dando as ferramentas para me defender, enquanto a mãe dela estava tentando me destruir. Eu comecei a gravar tudo. Conversas na sala, conversas no telefone, qualquer coisa que provasse o que elas estavam fazendo. E o material que eu consegui foi devastador. Teve um dia que eu gravei a Renata falando com uma amiga. Ela estava reclamando de mim, como sempre. Mas dessa vez ela foi longe. Muito longe. "Ela tá impossível. Não assina mais nada. Não deixa a gente mexer em nada. Eu não aguento mais cuidar dessa velha." Velha. Ela me chamou de velha, com nojo, como se eu fosse lixo. E continuou: "Eu tô só esperando. Quando ela partir, a gente vende tudo e divide. Aí sim a vida melhora." Esperando eu morrer. Ela estava esperando eu morrer para ficar com tudo. Eu segurei o telefone com a mão tremendo, não de medo. De raiva. De uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Mas eu não confrontei, não ainda. Porque eu precisava de mais. Precisava que ficasse claro, cristalino, que o que elas estavam fazendo não era cuidado. Era crime. E aí veio o evento da praia. A Simone teve a ideia de fazer uma festinha aqui na casa. Reunir a família toda, os amigos, fazer um churrascão, comemorar o ano novo. Ela me perguntou, mas foi daquele jeito. "A senhora deixa, né, sogra? Vai ser legal. Todo mundo junto." Eu disse que sim, porque eu já tinha meu plano. Se elas queriam fazer festa na minha casa com meu dinheiro na frente de todo mundo, então que fizessem. Porque seria nessa festa que eu ia expor tudo. A festa foi marcada para o último fim de semana do ano. E elas se empolgaram, compraram bebida cara, contrataram churrasco, decoraram a casa toda. Tudo no meu cartão, claro. Quando eu vi a fatura, quase caí para trás. 15 mil reais, numa festa que eu nem ia poder aproveitar. Porque sabe onde elas me colocaram no dia da festa? No quarto. Isso mesmo. Elas me deixaram no quarto. Disseram que o sol estava muito forte, que tinha muita gente, que eu ia ficar cansada. Mas a verdade é que elas não queriam eu lá. Não queriam que os convidados vissem que a dona da casa estava trancada num quarto, enquanto eles aproveitavam tudo. Eu fiquei ali, ouvindo a música alta, os risos, as conversas. E eu pensei: é agora. Eu chamei a Laura e a Beatriz. Elas vieram correndo, como sempre. "Meninas, eu preciso da ajuda de vocês." "Qualquer coisa, vó." "Eu quero que vocês juntem todo mundo na sala. Digam que eu quero falar com todo mundo, que é importante." Elas se entreolharam. "A vó vai brigar com a minha mãe?" perguntou a Beatriz com medo. "Não, meu amor. Eu só vou dizer a verdade." Elas saíram. E minutos depois, eu ouvi a música baixar. Ouvi vozes se aproximando. Ouvi a Renata reclamando. "O que ela quer agora?" A Laura entrou e me ajudou a sair do quarto.
Me levou para a sala. Todo mundo estava lá. Meus filhos, as noras, os amigos delas, uns primos, todo mundo. Eu me posicionei na cadeira no meio da sala e olhei para cada um. A Renata veio até mim com aquele sorriso falso e disse baixinho: Dona Lourdes, a senhora quer alguma coisa? A gente pode conversar depois. Não, é agora. O sorriso dela sumiu. Eu respirei fundo e comecei a falar. Eu quero agradecer todo mundo por estar aqui, na minha casa, aproveitando minha comida, minha bebida, minha piscina, tudo que eu e meu marido construímos com muito trabalho. Silêncio. Mas eu também quero aproveitar que todo mundo tá aqui para contar umas coisas que vocês talvez não saibam. A Simone tentou me interromper. Sogra, acho melhor a senhora descansar. A senhora não tá bem. Eu tô bem, e eu vou falar. Meu filho mais velho, o Júnior, veio até mim. Mãe, o que tá acontecendo? Senta, filho. Você também precisa ouvir. E aí eu contei tudo. Contei dos gastos, das mentiras, da negligência, de como elas me deixaram quase morrer, de como pegaram minhas coisas, de como me isolaram. Mostrei os extratos, mostrei as gravações, mostrei tudo. As noras tentaram negar. Disseram que eu estava confusa, que eu estava inventando, que eu não sabia o que estava falando. Mas aí a Laura se levantou e disse com a voz firme para uma menina de 12 anos. Ela não tá confusa. Eu vi tudo. A Bia também viu. A gente sabe o que vocês fazem com a avó. O silêncio foi ensurdecedor. A Renata olhou para a filha com os olhos arregalados. Laura, cala a boca. Não vou calar. Vocês tratam a avó mal. Deixam ela sozinha. Pegam as coisas dela. E ainda falam que ela tá louca. A Beatriz também levantou. É verdade. Eu também vi. As duas meninas lado a lado me defendendo. Meus filhos olharam para as esposas. E eu vi no rosto deles. Eles não sabiam. Eles realmente não sabiam de nada. A Renata tentou sair, mas eu disse: se você sair agora, Renata, eu vou na delegacia amanhã. E processo você. Por abuso financeiro, por negligência, por tudo. Ela parou. E você também, Simone. Vocês duas. Eu tenho provas. Eu tenho testemunhas. E eu tenho advogado. O clima ficou pesado. Muito pesado. Aí eu disse a frase final. Se essa história está te revoltando, se você acha que ninguém deveria passar por isso, se inscreve no canal. Porque ainda tem mais. Olhei para as noras e terminei. Vocês acharam que eu era um peso fácil de carregar até vocês se livrarem de mim. Mas esqueceram que eu ainda tô viva, ainda tô lúcida e ainda sou dona de tudo aqui. Foi aí que tudo mudou. Elas não viram mais como a velhinha confusa. Elas viram quem eu sempre fui. Uma mulher que não aceita ser passada para trás. Depois daquela noite, a casa ficou em silêncio. Não aquele silêncio de paz. Era o silêncio de quem foi exposto, de quem foi pego no flagra e não sabe o que fazer. As noras sumiram por uns dias, literalmente. Pegaram as filhas e foram embora sem dizer nada. Meus filhos ficaram. E pela primeira vez em anos a gente conversou de verdade. O Júnior, meu filho mais velho, sentou do meu lado no sofá e disse com a voz baixa: Mãe, eu não sabia. Eu juro que eu não sabia de nada disso. Eu acreditei nele, porque eu vi nos olhos dele. Ele estava chocado, envergonhado, confuso. Filho, eu sei que você trabalha muito, que você confia nela. Mas olha o que aconteceu enquanto você não estava vendo. Ele baixou a cabeça. Eu fui um idiota. Eu devia ter prestado mais atenção. Não é culpa sua. Elas eram espertas, muito espertas. Mas agora você sabe. E agora a gente precisa decidir o que fazer.
O Roberto, o mais novo, também ficou arrasado. Ele chorou. Chorou mesmo, ali na minha frente. Disse que se sentia um péssimo filho, que tinha falhado comigo. Eu segurei a mão dele e disse: "Você não falhou. Você só confiou na pessoa errada." Mas eu não ia deixar passar em branco. Não ia fazer vista grossa e fingir que nada aconteceu só porque meus filhos não sabiam. Porque o mal tinha sido feito. O dinheiro tinha sido gasto. Eu tinha sido humilhada, negligenciada, tratada como lixo. E alguém ia pagar por isso. Só que dessa vez, eu não ia agir no impulso. Não ia gritar. Não ia expulsar todo mundo de uma vez e acabar com tudo. Eu ia ser estratégica. Porque aprendi uma coisa nesses 70 anos de vida. Vingança servida com calma é muito mais eficaz do que raiva jogada de qualquer jeito. Então, eu fiz o seguinte. Fingi que perdoava. Quando as noras voltaram, uns 4 dias depois, elas vieram com o rabo entre as pernas. Entraram em casa quietas, sem graça. A Renata veio até mim e disse com aquela voz baixinha: "Dona Lourdes, eu peço desculpas. Eu exagerei. A gente só estava tentando ajudar, mas a gente errou. Ajudar. Que palavra bonita para disfarçar roubo." Eu olhei para ela e disse com calma: "Tá tudo bem, Renata. Eu sei que vocês agem por amor à família." Ela arregalou os olhos. Não esperava isso. A senhora não tá mais brava?" "Brava pra quê? Já passou. Vamos seguir em frente." A cara de alívio dela foi cômica. Ela realmente achou que tinha se safado. A Simone teve a mesma reação. Pediu desculpas meia boca. Eu aceitei. E ela relaxou na hora. Elas acharam que tinham me convencido. Que eu tinha engolido. Que estava tudo resolvido. Mas não estava. Porque enquanto elas relaxavam, eu estava planejando cada movimento. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu advogado, Dr. Marcelo. Homem sério, competente, amigo do meu falecido marido há mais de 30 anos. Ele veio em casa numa tarde de terça-feira. As noras tinham saído. Meus filhos estavam no trabalho. Eu fiquei sozinha com ele na sala. "Dona Lourdes, me conta tudo." E eu contei. Mostrei os extratos, as notas fiscais, as gravações, tudo que eu tinha juntado nos últimos meses. Ele olhou, analisou e balançou a cabeça. "Isso aqui é sério, muito sério. Abuso financeiro, negligência, apropriação indébita. A senhora pode processar as duas." "Eu quero mais do que processar, doutor. Eu quero garantir que isso nunca mais aconteça." "Então a gente precisa tomar algumas medidas. Primeira coisa, revogar todas as procurações que a senhora deu." "Pode fazer." "Segunda, modificar o testamento." "A senhora tem testamento?" "Tenho. Deixei tudo dividido igualmente para os meus filhos." "E a senhora quer manter assim?" Eu pensei por um momento. "Quero. Meus filhos não têm culpa. Mas eu quero deixar claro que as noras não herdam nada, nem direta nem indiretamente." "Feito. E tem mais uma coisa que eu recomendo. A senhora deveria fazer uma curadoria compartilhada." "Como assim?" "A senhora nomeia pessoas de confiança para ajudar a administrar os bens, caso a senhora fique incapacitada. Mas essas pessoas não podem ser as noras. Podem ser os filhos, pode ser eu. Pode ser outra pessoa de confiança." Eu gostei da ideia. "Então faz assim. Coloca meus filhos e o senhor. Os 3 juntos." "Perfeito. Assim ninguém toma decisão sozinho. E as noras ficam completamente de fora." Ele preparou todos os documentos. Eu assinei tudo. E pela primeira vez em meses, eu me senti no controle da minha própria vida. Mas eu não contei nada para as noras. Nem para os meus filhos ainda. Eu queria que tudo estivesse pronto antes de revelar. Enquanto isso, eu continuei observando. E adivinha o que aconteceu?
Elas voltaram a fazer as mesmas coisas. Pensaram que eu tinha esquecido, que tinha perdoado de verdade. E começaram de novo. Pequenos gastos, pequenas mentiras, pequenas crueldades. Só que agora eu estava anotando tudo de novo. Com data, com hora, com detalhes. A Laura e a Beatriz continuavam sendo minhas informantes. Elas vinham no meu quarto e me contavam tudo. Vó, a mãe comprou um monte de roupa hoje. Disse que era presente da senhora. Vó, a tia Renata estava falando no telefone que a senhora tá ficando esquecida de novo. Esquecida. Elas não cansavam dessa narrativa. Mas eu estava mais lúcida do que nunca. Teve um dia que a Renata veio com mais papéis para eu assinar. Chegou com aquele sorrisinho falso e disse: Sogra, é só para renovar o seguro da casa. A senhora precisa assinar aqui. Eu peguei o papel. Li. Não era seguro. Era uma nova procuração. Olhei para ela e disse: Isso aqui não é seguro, Renata. Ela ficou vermelha. Ah, é parte do processo. A seguradora pede. Não pede, não. Eu não vou assinar. Ela respirou fundo, pegou o papel de volta e saiu sem dizer nada. Mas eu vi no olho dela. Raiva. Raiva pura. Ela estava percebendo que eu não era mais a mesma. Que eu não assinava tudo que colocavam na minha frente. E isso estava incomodando ela profundamente. Naquela noite, eu ouvi ela conversando com a Simone na cozinha. Acharam que eu estava dormindo, mas eu estava acordada e escutando. Ela tá impossível de novo. Não assina nada. Não deixa a gente fazer nada. A gente vai ter que dar um jeito nisso. Que jeito? Não sei. Mas alguma coisa a gente tem que fazer. Senão a gente não consegue nada. Dar um jeito. O que isso significava? Eu senti um frio na espinha. Até onde elas eram capazes de ir? Não sei se elas iam fazer algo violento. Não quero acreditar nisso. Mas o tom da conversa me assustou. Foi aí que eu decidi. Não dava mais para esperar. Eu tinha que agir logo. No dia seguinte, liguei pro Dr. Marcelo. Doutor, tá tudo pronto? Tudo, Dona Lourdes. Procurações revogadas. Testamento atualizado. Curadoria compartilhada instituída. Tá tudo registrado e legalizado. Ótimo. Agora eu preciso que o senhor venha aqui e traga os documentos. Eu vou reunir minha família e vou comunicar tudo. A senhora tem certeza? Vai ser um baque. Tenho certeza. E quanto maior o baque, melhor. Ele concordou. Marcamos pro sábado seguinte, na casa da praia. Porque se era na praia que elas tinham me humilhado, seria na praia que elas iam ser colocadas no lugar delas. Os dias que antecederam o sábado foram tensos. Eu não demonstrava nada. Continuava quieta, obediente, do jeito que elas gostavam. Mas por dentro, eu estava contando as horas. As noras não desconfiaram de nada. Continuaram com a rotina delas, gastando, mandando, decidindo tudo por mim. Teve um momento que a Simone chegou em mim e disse: Sogra, a gente estava pensando em fazer uma reforma na cozinha. O que a senhora acha? Reforma. Na minha casa. Com o meu dinheiro. Sem eu ter pedido. Eu sorri e disse: Acho que não precisa não, Simone. A cozinha tá boa do jeito que tá. Ela insistiu. Mas tá tão velha, sogra. A gente podia modernizar. Ia ficar lindo. Não precisa. Ela ficou irritada. Dava pra ver. Mas não falou nada. Só saiu resmungando. Eu sabia o que ela queria. Queria gastar mais. Contratar empresa. Superfaturar. E embolsar a diferença, provavelmente. Mas não ia rolar. Nunca mais. Enquanto isso, as meninas continuavam me ajudando. E eu fui percebendo uma coisa. Elas estavam com medo. Medo das próprias mães. Um dia, a Beatriz veio no meu quarto chorando. Eu assustei. O que foi, meu amor?
A mãe brigou comigo. Disse que eu fico do seu lado, que eu só fico te defendendo. Meu coração apertou. E o que você disse? Eu disse que a avó é boa comigo. Que a avó não merece ser tratada mal. Aí ela me mandou pro quarto e disse que eu sou uma ingrata. Ingrata. Uma criança de 12 anos sendo chamada de ingrata porque tinha empatia. Eu segurei a Beatriz no colo e disse: Você não é ingrata. Você é uma menina incrível. E eu tenho muito orgulho de você. Ela chorou mais ainda. E eu percebi. Eu não estava só lutando por mim. Eu estava lutando por elas também. Porque se as mães delas eram capazes de me tratar daquele jeito, o que elas não fariam com as próprias filhas quando eu não estivesse mais aqui? Isso me deu ainda mais força para seguir com o plano. No sábado, Dr. Marcelo chegou às 10 da manhã. As noras estranharam. Quem é? Perguntou a Renata desconfiada. É meu advogado. Eu pedi para ele vir. Advogado? Para quê? Vocês já vão saber. Chama todo mundo na sala. Eu tenho uma coisa importante para falar. A Renata olhou para Simone. As duas ficaram brancas. Elas sabiam que algo estava errado. Meus filhos vieram correndo. As meninas também. Todo mundo se sentou na sala. Dr. Marcelo abriu a pasta dele e tirou os documentos. Eu respirei fundo e comecei. Eu reuni vocês aqui porque eu tomei algumas decisões. Decisões importantes sobre a minha vida, meus bens e meu futuro. Silêncio. Primeiro, eu revogei todas as procurações que eu tinha dado. Ninguém mais tem autorização para movimentar minha conta, assinar nada no meu nome, ou tomar decisões por mim sem meu consentimento explícito. A Renata abriu a boca. Mas, Dona Lourdes... Eu levantei a mão. Deixa eu terminar. Ela fechou a boca. Segundo, eu modifiquei meu testamento. Tudo continua para os meus filhos. Mas agora tá explícito que as noras não herdam nada. Nem direta, nem indiretamente. E se meus filhos tentarem passar algo para elas depois que eu morrer, eles perdem o direito à herança. A Simone ficou em pé. Isso é um absurdo. A gente cuida da senhora. Cuida? Eu olhei para ela com raiva. Vocês me negligenciam, me exploram, gastam meu dinheiro como se fosse de vocês. Pegam minhas coisas, me deixam sozinha, trancada, esquecida. Isso não é cuidar. Isso é abuso. A senhora tá sendo manipulada, gritou a Renata. Alguém tá colocando essas ideias na cabeça da senhora. Doutor? Marcelo interveio. Ninguém tá manipulando nada. Dona Lourdes está plenamente lúcida e capaz, e ela tem todo o direito de proteger seu patrimônio. Eu continuei. Terceiro, eu instituí uma curadoria compartilhada. Se um dia eu ficar incapacitada, meus filhos e o Dr. Marcelo vão administrar meus bens juntos. Nenhum deles pode decidir nada sozinho. E as noras ficam completamente de fora. A Renata começou a chorar. Aquele choro falso, dramático. A gente fez tudo pela senhora. E é assim que a senhora agradece? Tudo por mim? Eu soltei uma risada amarga. Vocês fizeram tudo por vocês mesmas. Vocês me usaram. E acharam que eu não ia perceber. Aí a Laura se levantou. Mãe, para. A avó tá certa. Vocês tratam ela mal. A Renata olhou para a filha com ódio. Você fica quieta. Não vou ficar. A avó é a única pessoa que me trata bem aqui. E eu não vou deixar vocês continuarem fazendo isso com ela. A Beatriz também se levantou. Eu também não. As duas meninas lado a lado me defendendo de novo. Meus filhos ficaram em choque. O Júnior olhou para a esposa e perguntou: Renata, isso é verdade? Você realmente fez essas coisas? Ela tentou negar. Mas eu tinha provas. Mostrei os extratos. Mostrei os gastos. Mostrei as gravações.
Quando eles ouviram a gravação dela dizendo: "Eu tô só esperando ela partir", o Júnior ficou destruído. "Como você pôde?" Ela tentou se explicar. Disse que estava nervosa, que não era sério. Que foi um desabafo, mas o estrago estava feito. O Roberto também confrontou a Simone, e ela, sem ter mais para onde correr, começou a chorar de verdade. "A gente só queria ajudar a família. A gente precisava do dinheiro. Então era para pedir", gritou o Roberto. "Não para roubar da minha mãe." Foi um caos. Gritos, choro, acusações. Mas eu fiquei calma, porque eu sabia que isso ia acontecer. E eu estava preparada. Quando todo mundo se acalmou, eu disse: "Agora vocês sabem a verdade. E vocês precisam decidir o que vão fazer com isso." Olhei para os meus filhos. Eu não vou pedir para vocês se separarem. Isso é decisão de vocês. Mas eu não aceito mais as noras na minha casa. Não aceito mais elas perto de mim. E não aceito mais elas tomando conta da minha vida. E se vocês quiserem continuar tendo uma relação comigo, vocês vão ter que respeitar isso. O Júnior olhou para Renata, depois olhou para mim e disse: "Eu respeito, mãe, e eu vou tomar as providências." O Roberto também concordou. As noras saíram da sala furiosas, pegaram as malas e foram embora naquele mesmo dia. As meninas ficaram, porque eu pedi e porque elas quiseram. Naquela noite, eu sentei na varanda com a Laura e a Beatriz. A gente olhou para o mar e eu disse: "Obrigada, meninas. Vocês me salvaram." A Laura sorriu. "A gente te ama, vó." "Eu também amo vocês. Muito." E pela primeira vez em meses, eu me senti em paz. Os dias seguintes foram de reconstrução. As noras não voltaram. E eu deixei bem claro para os meus filhos: enquanto elas não se desculpassem de verdade, e não só da boca para fora, elas não eram bem-vindas. O Júnior ficou em conflito. Ele amava a esposa. Mas ele também tinha visto as provas, ouvido as gravações, e não tinha como negar. Ele veio conversar comigo numa tarde. "Mãe, eu não sei o que fazer." "Filho, eu não posso decidir por você. Mas eu posso te dizer uma coisa. Casamento é confiança. E se não tem confiança, não tem nada." Ele assentiu. "Ela disse que quer fazer terapia, que quer mudar. Então deixa ela fazer. E você acompanha. Mas não traz ela aqui enquanto eu não sentir que é seguro." Ele aceitou. O Roberto tomou uma decisão mais drástica. Pediu separação. Eu não incentivei, mas também não desencorajei. Porque a Simone tinha mostrado quem ela era. E eu sabia que ele merecia coisa melhor. A Beatriz ficou muito triste com a separação dos pais. Mas ela entendia. E ela ficou morando comigo por um tempo, enquanto o Roberto organizava as coisas. Ter ela ali todo dia foi uma bênção. Ela me ajudava, conversava comigo, me fazia companhia. E eu pude retribuir. Dei mesada para ela. Comprei material escolar, roupas. Levei ela no shopping. Coisas que a mãe dela fazia com o meu dinheiro, mas sem me dar crédito. Agora a Beatriz sabia exatamente quem estava cuidando dela. E ela era grata. A Laura também continuou vindo. Apesar da Renata tentar impedir, o Júnior deixava. E ela passava os fins de semana comigo. As duas viraram minhas netas de verdade, não só no nome, mas no coração. Enquanto isso, eu organizei minha vida financeira. Peguei de volta o controle total das minhas contas. Cancelei cartões que eu não usava. Coloquei senha em tudo. E sabe o que eu descobri? Que eu tinha muito mais dinheiro do que eu pensava. Porque, durante anos, eu deixei as noras organizarem tudo. E elas me faziam acreditar que eu estava gastando mais do que realmente gastava. Provavelmente embolsavam a diferença. Mas agora, com tudo sob controle,
Eu vi que eu tinha uma situação financeira confortável. Muito confortável. E eu decidi usar isso do jeito certo. Primeira coisa, contratei uma cuidadora, uma profissional, alguém que eu pagava para me ajudar. Não uma nora que fingia ajudar enquanto me roubava. A dona Célia era uma senhora de 50 anos, experiente, carinhosa e competente. Ela vinha de manhã, me ajudava com tudo que eu precisava e ia embora no fim da tarde. Eu não precisava mais depender de ninguém da família. E isso me deu uma liberdade que eu não sentia há anos. Segunda coisa, reformei a casa, mas do meu jeito. Coloquei rampas, adaptei o banheiro, deixei tudo acessível para minha cadeira. A casa ficou mais funcional, mais minha. Terceira coisa, voltei a sair. Fui na igreja, fui no clube. Fui visitar amigas que eu não via há anos porque as noras sempre inventavam desculpa para não me levar. E sabe o que eu descobri? Que eu ainda tinha vida, que eu ainda tinha amigos, que eu ainda tinha valor. Eu não era só uma velha na cadeira esperando a morte. Eu era a Lourdes, e eu ainda tinha muito para viver. Um dia encontrei uma amiga minha, a Mariazinha, no mercado. Ela me abraçou e disse: Lourdes, quanto tempo? Eu tentei te ligar várias vezes, mas me disseram que você não estava bem. Mariazinha, eu tô ótima. Quem te disse isso? Suas noras. Elas diziam que você estava muito cansada, que não queria visita. Eu sorri. Elas mentiram. Eu sempre quis te ver. A gente marcou um café. Conversamos por horas e eu percebi o quanto eu tinha sido isolada. E o quanto eu estava recuperando. Fica comigo até o final. O que eu fiz mudou tudo. E ainda tem mais. Porque chegou um momento em que eu precisei tomar a decisão mais difícil da minha vida. As noras começaram a fazer pressão de novo. Através dos meus filhos. Através das meninas. A Renata mandou mensagem pro Júnior dizendo que queria conversar comigo. Que queria se desculpar direito. Eu pensei muito. E decidi dar uma chance. Uma única chance. Marquei um almoço aqui em casa. Ela, eu e o doutor Marcelo como testemunha. Ela veio, sentou na minha frente e começou a falar. Dona Lourdes, eu sei que eu errei. Eu exagerei. Eu fui gananciosa. E eu quero pedir perdão. Eu escutei. Eu nunca quis machucar a senhora. Eu só quis aproveitar as oportunidades. E acabei passando dos limites. Aproveitar as oportunidades. Que forma bonita de dizer roubar. Mas eu deixei ela terminar. Eu quero reconquistar a confiança da senhora. E eu prometo que vou mudar. Eu olhei nos olhos dela. E eu vi vazio. Ela não estava arrependida. Ela só estava com medo de perder o acesso ao dinheiro. Então eu disse: Renata, eu aceito suas desculpas, mas eu não vou voltar atrás nas minhas decisões. Você não vai ter acesso aos meus bens. Você não vai morar aqui. Você não vai controlar nada da minha vida. Mas a gente pode ter uma relação de respeito, de família, se você provar que mudou. Ela não gostou. Dava pra ver. Mas ela aceitou, porque ela não tinha escolha. A Simone nem tentou. Ela simplesmente sumiu. Saiu da vida do Roberto, entrou na justiça pela guarda da Beatriz e perdeu. Porque ficou provado que ela era negligente. A Beatriz ficou com o pai. E comigo, sempre que ela quisesse. E assim, aos poucos, minha vida foi voltando ao normal. Um novo normal. Melhor. Mais saudável. Eu aprendi que envelhecer não é ficar invisível. É ter sabedoria para ver o que os outros não veem. Eu aprendi que estar numa cadeira não é fraqueza. É só um jeito diferente de caminhar pela vida. E eu aprendi que família não é quem te explora. É quem fica do seu lado quando tudo desmorona. As meninas ficaram. Meus filhos ficaram. E eu sobrevivi. Mais do que isso. Eu venci. Porque se era na praia que eles queriam me usar,
Foi na praia que tudo veio à tona. Passaram-se 6 meses desde aquele dia na sala. 6 meses de reconstrução, de cura, de aprendizado. Mas tinha uma coisa que ainda ficava me incomodando. Uma coisa que eu precisava fazer antes de poder realmente virar essa página. Eu precisava reunir todo mundo de novo. Não para brigar, não para expor, mas para encerrar esse ciclo do jeito certo. Porque a verdade é que muita gente da família ainda não sabia de tudo. Primos, tios, amigos próximos. Muitos deles ainda achavam que as noras eram umas santas, que cuidavam direitinho de mim. E eu não podia deixar essa mentira continuar existindo. Então eu decidi. Ia fazer uma reunião. Uma reunião grande. Aqui na casa da praia. No mesmo lugar onde tudo tinha começado a desmoronar. Mas dessa vez seria diferente. Dessa vez eu estaria no controle. Liguei para as meninas primeiro. A Laura e a Beatriz. Meninas, eu preciso da ajuda de vocês para organizar uma coisa. O quê, vó? Perguntou a Laura, empolgada. Eu quero fazer um almoço, reunir a família toda. Avós, tios, primos, todo mundo. E eu quero que vocês me ajudem a organizar. A Beatriz sorriu. A gente ajuda, vó. Sempre. Elas foram incríveis. Fizeram a lista de convidados. Mandaram os convites. Organizaram o cardápio. Tudo com uma dedicação que me emocionou. E no domingo marcado, todo mundo veio. Meus filhos. As noras. Sim, eu convidei elas também, porque elas precisavam ouvir o que eu ia dizer. Os primos, os cunhados, os sobrinhos. Quase 30 pessoas. A casa ficou cheia, exatamente como eu queria. Durante o almoço, todo mundo conversou, comeu, riu. Tava tudo leve. Normal. Mas quando terminamos de comer, eu pedi silêncio. Gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. E eu quero aproveitar para falar sobre uma coisa importante. O clima mudou. Todo mundo ficou sério. Muitos de vocês sabem que eu passei por um período difícil, que eu fiquei doente, que eu precisei de ajuda. Olhei para os lados. Eles estavam prestando atenção. E vocês também sabem que as minhas noras se dispuseram a cuidar de mim, a estar presente, a me ajudar no que eu precisasse. A Renata e a Simone baixaram o olhar. Mas o que a maioria de vocês não sabe é o que realmente aconteceu durante esse tempo. Fiz uma pausa. Respirei fundo. Eu fui explorada, financeiramente, emocionalmente, fisicamente. Silêncio absoluto. Eu fui tratada como um peso, como um problema a ser resolvido, como um obstáculo entre elas e o dinheiro que achavam que já era delas. Comecei a detalhar. Não todos os detalhes, mas o suficiente para que todo mundo entendesse. Contei dos gastos absurdos, dos cartões estourados, das minhas coisas que sumiam, da negligência, de como fui deixada sozinha quando quase tive um infarto. Contei das frases, das mentiras, do isolamento. E contei de quem realmente me ajudou. As meninas. A Laura e a Beatriz, com 12 anos de idade, foram as únicas que me trataram como gente, que me ajudaram sem interesse, que ficaram do meu lado quando todos os adultos ao redor estavam ocupados demais contando meu dinheiro. A Laura e a Beatriz estavam chorando, de emoção. Eu continuei. Eu não tô contando isso para humilhar ninguém. Eu não tô contando isso para criar briga. Eu tô contando porque vocês precisam saber. Olhei para cada pessoa. Porque envelhecer não é virar invisível. Não é perder valor. Não é se tornar um objeto. E porque se isso aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um de vocês. Apontei para o meu primo José, de 60 anos. José, você tem filhos. Eles te tratam bem agora. Mas e quando você precisar de ajuda? Você tem certeza de que eles vão cuidar de você com dignidade?
Olhei para minha prima Margarida. Margarida, você é viúva. Mora sozinha. Se um dia você não puder mais se cuidar, quem vai estar lá? E como você vai se proteger? Eles ficaram pensativos, incomodados. E era exatamente isso que eu queria. Eu tive sorte. Eu percebi a tempo. Eu tinha recursos para me proteger. Mas muita gente não tem. Muita gente sofre em silêncio. E morre sem nunca ter tido coragem de falar. Fiz uma pausa. Então eu peço para vocês. Prestem atenção nos idosos ao redor de vocês. Nos pais, nos avós, nos tios. Perguntem se tá tudo bem. De verdade. E acreditem quando eles disserem que não tá. O clima estava pesado, mas era necessário. Aí eu olhei para as noras. Elas estavam destruídas, envergonhadas, e com razão. Renata, Simone, eu perdoei vocês, mas perdoar não significa esquecer. E não significa que eu vou voltar a confiar. A Renata tentou falar, mas eu levantei a mão. Vocês tiveram uma chance. E vocês desperdiçaram. Então agora vocês vão ter que conviver com as consequências. Olhei para os meus filhos. Júnior, Roberto, eu amo vocês. E eu sei que vocês não sabiam de nada, mas agora vocês sabem. E vocês têm uma escolha a fazer. O Júnior se levantou. Mãe, eu já fiz minha escolha. Eu terminei com a Renata. Faz 3 meses. Eu arregalei os olhos. Eu não sabia. Por que você não me contou? Porque eu queria ter certeza antes de falar. Mas sim, eu terminei. Porque eu não consigo olhar para ela da mesma forma depois do que ela fez com a senhora. A Renata começou a chorar. Mas não era mais o meu problema. O Roberto também falou. Mãe, eu e a Simone já estamos oficialmente separados. A Beatriz mora comigo. E a gente tá bem. Eu sorri, orgulhosa dos meus filhos. Então tá. A família agora é essa aqui. Vocês 2, as meninas. E quem mais quiser ficar respeitando os limites e a dignidade uns dos outros. Olhei pra todo mundo na sala. E se tem alguém aqui que acha que eu tô sendo injusta, que tô sendo dramática, ou que tô exagerando, pode sair. A porta tá aberta. Ninguém saiu. Depois daquele almoço, muita coisa mudou. Não só na minha vida, mas na vida de várias pessoas da família. Minha prima Margarida me procurou alguns dias depois. Ela veio tomar café aqui em casa e disse: Lourdes, depois do que você falou, eu comecei a prestar atenção nas coisas. E eu percebi que minha filha tá fazendo a mesma coisa comigo. Pequenos gastos, pequenas decisões sem me consultar. E eu deixei porque achei que era cuidado. Ela começou a chorar. Mas não é cuidado, é controle. Eu segurei a mão dela. Margarida, você percebeu a tempo. Agora você pode se proteger, do mesmo jeito que eu fiz. E eu ajudei ela. Expliquei o que fazer. Indiquei o Dr. Marcelo. E ela tomou as providências. Meu primo José também veio conversar. Disse que ia fazer um testamento. Que ia deixar tudo documentado para evitar problemas no futuro. E assim, o que aconteceu comigo virou um alerta para muita gente. Eu não queria que minha história fosse só minha. Eu queria que ela servisse de exemplo. De lição, de proteção para outros. Enquanto isso, minha vida seguiu. Eu continuei com a dona Célia me ajudando. Continuei saindo. Continuei vivendo. As meninas se tornaram parte essencial da minha rotina. Todo fim de semana elas vinham. A gente assistia filme, fazia bolo, conversava sobre a vida. E eu vi elas crescendo, amadurecendo, se tornando mulheres incríveis. Um dia a Laura me perguntou: Vó, você não tem raiva da minha mãe? Eu pensei antes de responder. Raiva? Não, eu tive, mas passou. Hoje eu tenho é tristeza. Tristeza por quê? Porque ela desperdiçou a chance de ter uma relação verdadeira comigo. Ela escolheu o dinheiro e perdeu o amor.
A Laura sentiu. Eu também tenho tristeza por ela, mas eu tô feliz que a avó tá bem. Eu também tô, meu amor. Eu também tô. Com o tempo, a Renata tentou se reaproximar. Não de mim, mas da Laura. E eu deixei. Porque por mais que ela tenha errado comigo, ela ainda era a mãe da menina. E eu não ia tirar isso dela. Mas eu deixei claro. Se ela voltasse a tentar me manipular, eu cortaria a relação definitivamente. Ela entendeu e manteve distância. A Simone simplesmente desapareceu. Mudou de cidade, refez a vida. E a Beatriz ficou bem com isso. Ela disse que preferia assim, sem pressão, sem falsidade. E eu finalmente consegui viver meus últimos anos do jeito que eu sempre quis. Com dignidade, com respeito, com amor verdadeiro ao meu redor. Eu descobri que ser idosa não é ser descartável. É ter conquistado o direito de viver em paz. Eu descobri que estar numa cadeira de rodas não me fez fraca. Me fez mais atenta, mais estratégica, mais forte. E eu descobri que as pessoas que realmente me amam não são aquelas que querem algo de mim. São aquelas que ficam do meu lado mesmo quando eu não tenho mais nada para dar. Hoje, quando eu sento nessa varanda e olho para o mar, eu não me sinto sozinha. Eu me sinto vitoriosa. Porque eu enfrentei a exploração. Eu enfrentei a negligência. E eu venci. E se você acha que ninguém deve ser explorado em silêncio, se você acredita que todo mundo merece envelhecer com dignidade, se inscreve no canal. Porque a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa expor isso. A gente precisa proteger quem não consegue se proteger sozinho. E deixa eu te dizer uma última coisa. Eles acharam que eu era fraca porque estava numa cadeira. Mas esqueceram que a casa sempre foi minha. O dinheiro sempre foi meu. E a decisão de quem fica ou quem sai sempre foi minha. Envelhecer não me tirou o poder, só me ensinou a usar ele melhor. E agora eu uso todos os dias para viver, para proteger quem eu amo e para nunca mais deixar ninguém me tratar como se eu não importasse, porque eu importo. E você também. Nunca esqueça disso.